Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Os tuk-tuk de Lisboa não vão entrar no centro histórico, mas pedem exceções. A Câmara de Lisboa prepara-se para impor a proibição dos tuk-tuk nas principais ruas do centro histórico. O vereador da Mobilidade, Filipe Nacoreta Correia, diz que a autarquia pretende proteger os residentes da cidade em relação a estes excessos. Para além deste regulamento, que deverá entrar em vigor a 1 de abril, a Câmara quer reduzir para metade o número de veículos em circulação, que são cerca de 1000, e obrigar os tuk-tuk a ostentarem dísticos para poderem estacionar nos locais autorizados. Frederico Duarte Carvalho, presidente da Associação Nacional de Condutores de Animação Turística, diz que a ausência de regulamentação criou o caos e levou à necessidade de restringir a circulação dos tuk-tuk em Lisboa. A Associação defende o diálogo e afasta a hipótese de uma providência cautelar contra este regulamento. Foi isso que aconteceu no Porto, quando uma série de empresas pôs em causa a pertinência do regulamento municipal e o Tribunal Administrativo e Fiscal reconheceu aos autores da providência cautelar o direito de voltarem a circular no centro da cidade. Bem-vindos ao P24. O seu dia começa aqui. Frederico Duarte Carvalho, obrigado por ter vindo ao P24. O Frederico é presidente da Associação Nacional de Condutores de Animação Turística, a ANCAT. A Câmara de Lisboa acaba de anunciar a intenção de proibir a circulação dos tuk-tuks em algumas das principais zonas do centro histórico, o que tornará quase inviável esta atividade no coração de Lisboa. A associação foi ouvida já neste processo. O que é que irá fazer face a esta proposta da autarquia? Obrigado, Amílcar, por esta oportunidade de esclarecermos a situação. Nós temos estado em diálogo com a Câmara. Atenção, desde o primeiro momento fomos inclusive à associação, a ANCAT, que existe desde 2017, ainda no tempo em que a presidência da Câmara era feita por Fernando Medina, que foi feita esta associação precisamente para regulamentar a cidade. Nós queríamos uma regulamentação e a situação é que não houve regulamentação até hoje e criou-se um caos que levou a ter que haver necessidade de proibir algumas das ruas de Lisboa de serem circuladas por tuk-tuks. Ora, analisando friamente os números que foram apresentados, nós temos cerca de, o Ana Coreta Correia disse ontem, o vice-presidente da Ana Coreta Correia, que é a pessoa que tem estado... Milhar, não é? Exato. Ele falou em 62 novas ruas que se vão juntar a 200 e tal que já existiam. Ora, na realidade, nós temos aqui uma situação em que nós temos de saber muito bem quais são as ruas que vão estar fechadas e se nós tínhamos necessidade ou não de entrar nessas ruas. Mas há uma outra coisa que é preciso ver, e é outra dificuldade que a Câmara tem e que sempre contou com a cooperação da ANCAT, é que não se pode fechar ruas a uma atividade económica, ou seja, se eu vou num tuk-tuk a fazer um passeio, eu tenho direito a circular, como qualquer pessoa que tem o direito a circular na cidade, quando vai na sua deslocação para o trabalho, ou para casa, ou na sua vida normal. Nós estamos a fazer também uma visita na cidade, como se, qual é a diferença aqui? É que o tuk-tuk nota-se logo que é um veículo turístico, mas se eu for dentro de um veículo ligeiro, normal, fazendo um passeio com amigos, o que é que eu sou? Sou também um guia turístico ou não, mas numa viatura normal? Pronto, é difícil verificar essa situação. Como é que nós podemos, então, tornar isto legal? Há duas hipóteses. Uma que Carlos Moedas lançou, que foi criar estacionamentos para que os tuk-tuks estivessem e fechar as vias de entrada para os veículos caracterizados de animação turística. E então as pessoas podem ir a pé, desde que tenham sítios para estacionar. Há vários locais onde nós vamos a pé. Por exemplo, Alfama. Alfama há muito que está fechada. São 100 e tal ruas em Alfama logo aí, se quisermos dizer. São as ruas pequenininhas da Alfama. Obviamente, nós não entramos aí. E houve uma altura em que se entrava, logo no início, ainda no tempo... E que levou a uma criação de uma forma quase... E que nos diabolizavam, quando na realidade queríamos encontrar soluções. Ok, nós não precisamos de entrar em Alfama com o tuk-tuk, mas precisamos de
de um estacionamento ao lado para podermos ir a pé, por exemplo. E o tuk-tuk fica descansado enquanto nós estamos a fazer esse pequeno circuito e depois podemos passar para outro sítio, podemos ir até Belém ou outros sítios sem chatear ninguém. Concorda com a proposta da Câmara Municipal de Lisboa de reduzir para metade o número de veículos em circulação? Acha que essa pode ser uma solução? Sim, sim, sim. Essa é uma solução porque é preciso uma coisa que fizemos desde sempre, que era separar o trigo do joio. Nós não sabemos verdadeiramente quantos tuk-tuks existem. A nossa associação tem cerca de 400 associados, que tem vindo a crescer agora nestes últimos tempos. Nós não aceitamos qualquer um, por assim dizer, porque o associado tem de saber que tem que cumprir regras. Uma dessas regras, por exemplo, é não estacionar no Terreiro do Paço. O Terreiro do Paço foi um sítio que, há uns tempos, foi ao mostrar imagens infelizes de um polícia municipal a ser agredido por um condutor de tuk-tuk. Isto já se viu. Esse não era um associado da ANCAT. A ANCAT expulsa da sua associação quem parar no Terreiro do Paço. É um sítio turístico de grande interesse. Estaciona de uma forma ilegal ali. É um sítio de atravessamento da cidade e não de estacionamento e de sobretudo. Mas eu compreendo, porque faltam lugares de estacionamento. Quando abrirmos outros lugares que uma Câmara quer fazer, nós podemos parar próximo do Terreiro do Paço e ir levar as pessoas a ver o Terreiro do Paço a pé, porque sabemos que o nosso tuk-tuk está em segurança, num lugar seguro e que não vai ser multado pela Polícia Municipal. Mas para termos isto, temos de ter a benesse de cumprirmos regras, de sabermos, de termos uma formação, por exemplo, a ANCAT está a fazer essa formação nos seus associados, de termos o tal dístico, as empresas têm de cumprir também várias regras, isso tem que ser com benesses de parte a parte. Lá está, o diálogo em dois sentidos. Entretanto, a Associação defende algumas exceções neste mapa que a Câmara tem vindo a criar. Que exceções são As essas? exceções são aquelas normais do bom convívio e do bom senso. Nós, se houver um tuk-tuk que numa das ruas que não possa, que esteja contemplada, mas há uma garagem onde o tuk-tuk funciona, porque pertence a cidadãos também de Lisboa, isso tem que ser contemplado, essa exceção. Ou pelo menos tem de haver uma forma bem, um registro na Câmara, ou é algo que ainda vai ter que ser se calhar visto, porque, como dizia a Ana Coreta Correia, nós estamos a ser pioneiros. Portanto, nós estamos pouco a pouco a encontrarmos as tais exceções que estamos a ver. Estamos a prever algumas. Outras, se calhar vamos ter que descobri-las durante o caminho. Mas precisamente isso, atravessamentos para chegar aos clientes, atravessamentos dessas zonas para acesso a garagens ou residências particulares, atravessamentos em vazio a caminho de um sítio qualquer onde nós precisamos fazer e precisamos de circular, ou mesmo atravessamentos com clientes, mas justificados. Como é que isso pode ser ou não visto por um momento pelo agente naquela altura? Há sempre uma justificação, há uma maneira de justificar, mas há um bom senso que tem de haver uma pedagogia entre a Câmara Municipal e as próprias autoridades, em conjunto com a ANCAT, porque nós conhecemos as pessoas, elas estão registadas connosco e nós poderemos fornecer a lista de quem é sério e de quem não é sério. Neste caso, em Lisboa, não parece que se repita o episódio do Porto, no qual a Câmara Municipal avançou também com restrições à circulação de tuk-tuks, mas algumas empresas avançaram com uma providência cautelar e o Tribunal Administrativo acabou por ditar o cancelamento das restrições autárquicas. A providência cautelar é uma hipótese em Lisboa ou neste momento está fora de questão? Neste momento é algo que queremos evitar fortemente e para isso temos tido um diálogo com a Câmara e temos sido parceiros nas negociações do regulamento. No Porto já havia um regulamento há muito tempo, só que depois com a pandemia a cidade abriu as portas a pessoas que não tinham entrado no regulamento e que foram encontrar na cidade do Porto uma possibilidade de ocupar espaço para além do regulamento. Ora, isso é que causou no Porto e eu, como sou do Porto, somos do Porto, tu e eu, sabemos que o Porto é uma cidade diferente e as regras lá são diferentes, por assim dizer, em termos de liberais, em termos de convivência, e é uma cidade mais pequena, o centro histórico é muito mais pequeno do que em Lisboa. Portanto, era preciso haver regras, e havia, só que houve gente que começou a abusar, e isso levou a que a Câmara reagisse de uma forma, se calhar, mais exagerada, porque permitiu-se que
os abusos tivessem acontecido. E resolveu responder de uma forma musculada. Ora, isso provocou então uma resposta que levou à necessidade de chamar a lei em si. Porque a lei, e agora vamos à questão da lei, é que esta questão dos tuk-tuks nunca passou pelo governo, nunca passou por... Não, as licenças são emitidas pelo turismo, que as emite para o país inteiro. E depois as pessoas é que decidem, de acordo com a filosofia financeira, economicista de Adam Smith, onde é que vamos fazer negócio, onde é que podemos fazer negócio, onde é que as coisas estão a dar. Olha, eu vou-te dar um exemplo de uma coisa que não tem nada a ver com os tuk-tuks, mas tem a ver com o turismo, que é engraçado. Os pastéis de Belém é um dos melhores negócios em Portugal. Só existe em Belém, na zona de Belém. Pois bem, ao lado dos pastéis de Belém, abriu uma loja de pastéis de nata. Portanto, estás a ver que tipo de pensamento é que o português tem para fazer dinheiro. É incrível. Portanto, é preciso também vermos que estamos em Portugal e que estamos a lidar com pessoas muito peculiares. Portanto, é preciso, já dizia antigamente, não se governam nem se deixam governar. Portanto, regulamentação, sim. O governo também tem de estar atento, ver como é que são emitidas as licenças, quantas é que são e para onde são e quem é que tem essas licenças e se cumpram ou não para um turismo sustentável, em que as pessoas aceitem, queiram e que haja regras para todos e que sejam transparentes e que possa toda a gente fazer dinheiro e toda a gente ganhar. Ganham os turistas porque fazem bons passeios, ficam a conhecer a cidade, ganham os lojistas porque vendem os seus produtos, ganham as pessoas porque depois nós gastamos o dinheiro também nas outras, ganha a economia é uma coisa circular. Circular é esta, não podia ser mais direto e mais literal. Deixem-nos circular e a economia vai ganhar. Frederico, para acabar, portanto, este regulamento pode de alguma forma ser o preâmbulo, a jurisprudência de futuros regulamentos a nível nacional para a circulação dos tuk-tuks? É um regulamento pioneiro, eu espero bem que sim, até é uma coisa interessante que nós estamos aqui a fazer. As outras cidades, cada uma delas poderão adotar depois algumas ideias do regulamento, seguindo se calhar eventualmente um consenso nacional para algumas situações, havendo a possibilidade também de outras serem adaptadas à especificidade de cada cidade. Cada cidade é diferente, Coimbra, Aveiro, Funchal, e tudo tem outras especificidades diferentes de Lisboa, em termos de dimensão, em termos de circuitos, em termos até de cultura local e em termos de situações em que as pessoas possam já estar preparadas. Mas pode haver regulamentação a nível nacional em termos de fiscais, em termos de organização territorial e fiscal e social, porque nós precisamos até em termos de contratação dos condutores, dos guias, uma certificação profissional que não existe. Quando foi a pandemia, muitos passavam recibos verdes como de prestação de serviços e ficaram sem os apoios dados ao turismo. Frederico, obrigado por ter vindo à P24 esclarecer-nos o que se passa neste momento com os tuk-tuks em Lisboa. Obrigado, eu. Pedro Passos Coelho sugeriu a falência ordenada do Banco Espírito Santo quando Ricardo Salgado pediu a ajuda do governo. O ex-primeiro-ministro, que foi ouvido ontem em tribunal como testemunha do colapso do BES, garantiu que mantinha apenas encontros de cortesia com o ex-banqueiro e elogiou a coragem do governador do Banco de Portugal, Carlos Costa. Saiba mais em público.pt. Obrigado por ouvir a P24. Voltamos amanhã. O público fica no ouvido.